Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 638 Capítulo 638 Técnicas de um dançarino das sombras. As forças da Splendid Temple ainda não haviam chegado ainda quando a silhueta borrada de Ni Yan entrou em ação. Emergindo atrás do Lorde das Marionetes Negras, ele pulou no ar e executou um chute crescente. Ni Yan foi tão rápido que deixou um rastro de pós-imagens. Seu chute foi tão rápido quanto um raio, impossível de reagir e cheio de um poder destrutivo incomparável. Bang! O pé de Ni Yan atingiu o Lorde das Marionetes Negras. Menos 5.838. O Lorde das Marionetes Sombrias cambaleou vários passos à frente. Soltando um rugido furioso, ele se virou. Em seguida, bateu com seu enorme punho em Ni Yan. No momento em que Ni Yan estava prestes a ser achatado como um patê de carne, sua figura ficou borrada e ele desapareceu no ar. O Lorde das Marionetes Negras perdeu de vista Ni Yan e atingiu o chão abaixo, deixando para trás uma grande cratera. O monstro parecia perplexo com o súbito desaparecimento do seu alvo. Nesse momento, o invisível Ni Yan circulou atrás do Lorde das Marionetes Negras e atacou com Backbreaker. KRRAK. A espada de Zenard perfurou suas costas. Menos 6.354. Droga, esse cara tem uma defesa realmente alta. Ni Yan exclamou levemente surpreso. No entanto, ele não interrompeu seus ataques. Não importa como o Lorde das Marionetes Negras agitasse ou balançasse os punhos, ele não conseguia acertar um único golpe em Ni Yan. O ladrão era simplesmente muito rápido. Ni Yan gradualmente entrou na zona. Do seu ponto de vista, os ataques do Lorde das Marionetes Negras eram tão lentos quanto uma tartaruga. Era brincadeira de criança para ele esquivar e dar algum dano em retaliação. O agrão do Lorde das Marionetes Negras estava completamente em Ni Yan. O monstro soltou um rugido furioso, dando socos descontroladamente e pisoteando. Ele havia acabado de trancar Ni Yan com o braço para dar um soco, quando o ladrão desapareceu de repente como uma nuvem de fumaça mais uma vez. 1 contra 1, um Lorde variante de nível 100 estava completamente desamparado contra Ni Yan. Nesse momento, Splendid Star, juntamente com suas forças, finalmente chegaram. Vendo a cena na praça principal, seus olhos arregalaram em descrença. Não apenas Ni Yan estava enfrentando o Lorde das Marionetes Negras sozinho, mas ele estava dominando completamente. Isso era ao menos possível? Os jogadores da Splendid Temple não conseguiam acompanhar os movimentos de Ni Yan. Tudo o que eles viam era um borrão disparando por todo lugar, como as luzes de neon piscando em um bar. Ele era estranhamente cativante. A silhueta de Ni Yan tremulou ao redor do Lorde das Marionetes Negras como se ele estivesse fazendo uma dança elegante. E isso é um dançarino das sombras. Os jogadores do Splendid Temple estavam completamente abalados. Ni Yan estava mostrando a eles o que as palavras, dançarino das sombras, significavam. Eu nunca soube que ataques poderiam ser tão bonitos. Nesse exato momento, todos, incluindo Splendid Star, sentiram uma profunda reverência por Ni Yan. O Mad Hog realmente fazia jus à sua lenda. Mesmo que Ni Yan estivesse lutando sozinho, ele poderia facilmente derrotar o Lorde das Marionetes Negras. Essa era a força absoluta de um mestre de classe. O coração de Splendid Star inchou em antecipação. Se o pináculo da classe dos ladrões era tão forte, então e o pináculo da classe de lutadores? Não fique aí parado. Faça seus magos começarem a dar dano. Além disso, diga aos seus lutadores para não se incomodarem em vir. Ni Yan disse a Splendid Star pelo chat. Splendid Star saiu do seu transe. Ele estava aqui para ajudar Ni Yan a lidar com o Lorde das Marionetes Negras. Ele ordenou apressadamente que seus magos se posicionassem. Os jogadores da Splendid Temple foram bastante rápidos ao receberem o comando. Os magos rapidamente se espalharam e cercaram o Lorde das Marionetes Negras. Eles agitaram seus cajados, lançando uma saraivada de feitiços no ar que bombardearam impiedosamente o corpo do Lorde. Bang, bang, bang. A maioria dos magos estavam causando apenas 500 de dano, com o mais forte atingindo até 1000 de dano. Enquanto isso, os ataques de Ni Yan estavam causando 5,000 a 6,000 de dano, ocasionalmente dando um crítico de até 20.000 de dano. A diferença era como noite e dia. Vendo isso, Splendid Star já estava sem palavras. Nesse ponto, mesmo que um lutador não servisse de tanque, os magos ainda poderiam causar danos ao Lorde das Marionetes Negras sem medo de puxar seu agrão para eles. O tempo passou. Cerca de 2 minutos depois, a vida Lorde das Marionetes Negras caiu abaixo de 60%. O Lorde das Marionetes Negras iria entrar na fase 2 e começar a usar Airfriend, que atordoava todas as unidades em um raio de 10 metros por 9 segundos. As perdas da Splendid Temple foram tão grandes precisamente porque eles haviam sido vítimas dessa skill. Seus efeitos eram muito poderosos. Tenham cuidado com a skill do Lorde das Marionetes Negras. Splendid Star avisou. Ele estava preocupado que Ni Yan fosse atingido por Airfriender. No entanto, o que aconteceu em seguida o surpreendeu completamente. O braço do Lorde das Marionetes Negras brilhou vermelho enquanto era levantado no ar, preparando-se para esmagar o chão, quando Ni Yan pulou e deu um chute voador no seu pescoço. Bang! O poderoso impacto o levou vários passos para trás, interrompendo Airfriender no meio do lançamento.
O que? Splendid Star ofegou. Que tipo de ataque é esse? É uma skill? Realmente interrompeu uma skill de um Lorde variante de nível 100. Puta merda, isso é muito poderoso. Depois, o Lorde das Marionetes Negras tentou repetidamente usar Airfrender. No entanto, Ni Yan sempre aproveitava o longo tempo de lançamento para dar um chute bem colocado, interrompendo todas as vezes. O tempo de Ni Yan era absolutamente perfeito. Os jogadores da Splendid Temple olharam com rostos atordoados. Ni Yan havia derrubado completamente suas noções preconcebidas sobre ladrões. 8 minutos depois, com os magos nunca parando seus feitiços, combinado com o dano explosivo de Ni Yan, a vida do Lorde das Marionetes Negras finalmente chegou a zero. Ele não conseguiu usar Airfrender nem uma única vez. Crash. O Lorde das Marionetes Negras desabou no chão, caindo em uma grande pilha de escombros. Mesmo com os restos do Lorde das Marionetes Negras na frente deles, os jogadores da Splendid Temple não podiam acreditar em seus olhos. Esse poderoso chefe que dizimou completamente suas fileiras foi morto assim? A diferença era simplesmente gritante demais. Quando a Splendid Temple lutou com o Lorde das Marionetes Negras, mesmo com os lutadores o bloqueando, os magos não se atreveram a dar tudo de si por medo de atrair seu Agron. Como resultado, mesmo depois de atacar por um longo tempo, eles mal reduziram sua vida para 60%, além de ter sido feito a um alto custo. Então, Airfrender veio e matou a maioria dos lutadores. Com a linha de frente devastada, os magos estavam ainda menos dispostos a causar dano. Em comparação, com Ni Yan atraindo o Agron do chefe, os magos não tinham hesitação ao atacar. Não importava o quão ferozmente eles o bombardearam, ele nunca iria atacar eles, simplesmente porque o dano de Ni Yan era tão alto, mais de 10 vezes maior do que qualquer um deles em fato. Sem mencionar que o tempo e o posicionamento dos seus ataques eram impecáveis, cada um conseguindo pousar em um momento crucial, impedindo que o Lorde das Marionetes Negras usasse Airfrender. Isso não era algo que um jogador comum pudesse realizar. Talvez Ni Yan fosse o único que poderia levar a classe de ladrão para tais alturas. Com Ni Yan carregando a maior parte do peso, a batalha terminou sem nenhum suspense e o Lorde das Marionetes Negras sofreu uma morte lamentável. Ni Yan coletou o saque do chão. Das várias peças de equipamento que caíram, apenas um anel chamou sua atenção. Era um item especial e precisamente pelo que ele veio. O anel era branco prateado e coberto com gravuras parecidas com teia. Anel teia de aranha, bronze, item especial. Descrição: dispara uma grande teia que prende um inimigo por 2 minutos. Cooldown: 30 minutos. Restrições: nenhuma. A teia lançada por esse anel era a mesma lançada pelos pergaminhos de teia. Poderia tornar um alvo imóvel, mas eles ainda podiam atacar e lançar magia. Como outros itens especiais, o anel teia de aranha podia ser atualizado para aprimorar suas propriedades. A resiliência da sua teia, em particular, veria melhoras significativas. Era exatamente isso que Ni Yan estava atrás, uma teia super resistente para prender um alvo. Além da teia de aranha, várias peças de equipamento de nível 100 ouro negro também haviam caído. Esse equipamento não poderia ser mais comum aos olhos de Ni Yan. Com um monte desses no tesouro da guilda As Kickers United. No entanto, isso era incrivelmente valioso para os jogadores da Splendid Temple. Pensando nisso, ele decidiu deixar o resto da pilhagem para eles. Afinal, ele não poderia permitir que seus esforços não fossem recompensados. Eu vou levar esse anel teia de aranha. Vocês podem ficar com o resto, disse Ni Yan. Splendid Star queria recusar, já que Ni Yan, matando o Lorde das Marionetes Negras, lhes permitiu reviver seus companheiros caídos e a mitigar uma quantidade significativa de perdas. Isso já era mais do que ele poderia pedir. Ele nem considerou o equipamento. No entanto, por insistência de Ni Yan, ele acabou cedendo e aceitando esse gesto de boa vontade. Ainda tenho outras coisas para fazer. Então eu vou me despedir primeiro. Ni Yan se despediu de Splendid Star e saiu correndo. Observando a silhueta de Ni Yan desaparecer atrás de uma esquina no final da rua, um pensamento passou pela mente de Splendid Star. Ele tomou uma decisão. Depois de retornar do Castelo das Marionetes, ele iria fundir a Splendid Temple com a As Kickers United. Ele se considerava um juiz decente de caráter. Alguém como Ni Yan definitivamente não iria maltratar o seu pessoal. Eles teriam um futuro melhor se juntando às Kickers United. Era pelo menos muito melhor do que continuar sendo uma pequena guilda. A essa altura, Ni Yan já estava a mais de meio quilômetro de distância. Naturalmente ele não sabia o que Splendid Star estava pensando. Ni Yan se teletransportou de volta a Calore, onde fez uma visita ao mestre joalheiro Paget e teve seu anel teia de aranha aprimorado para ouro negro. A resistência da teia que era lançada foi reforçada para muito além do que você obteria com um pergaminho de teia comum. Com isso, ele poderia facilmente capturar montarias voadoras. Depois de terminar seus preparativos, Ni Yan estava prestes a partir para a Floresta do Grifos, quando ele recebeu a notícia de Gu Hai de que a equipe de Shu Yan estava cercada fora de Calore. Ele soube instantaneamente quem eram os culpados. Quem mais poderiam ser? Se não de Zhao Xiu, Fu Guangtong, Bai Jun e seu grupo. Você quer que eu mande algumas pessoas para resgatar eles? Gu Hai perguntou. Ele sabia que Shu Yan era colega de classe de Ni Yan. Então, depois de receber essa informação,
Ele imediatamente entrou em contato com Ni Yan primeiro. Ni Yan pensou por um momento e depois balançou a cabeça. Não há necessidade, eu mesmo lidarei com isso. Apenas acontece de estar ao longo no caminho.